Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Agora eu vou mostrar como desenhar as comidas, né? Só para vocês terem ideia aqui do jogo. As comidas eu considerei esses pontinhos verdinhos, tá vendo? Então, como colocar esses quadradinhos verdinhos aleatoriamente aqui nessa área do jogo, beleza? Então, esse vai ser o objetivo desse vídeo agora. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para game area, né? A classe. Um conceito importante aqui, ó. Eu não falei, assim, não detalhei no outro vídeo, mas é importante falar um pouco mais sobre isso. Essa função aqui, ó, o constructor, né? Ele é uma função que tem um papel chamado especial, importante aqui, né? Toda vez que eu crio um objeto, né? Por exemplo, aqui eu vim aqui e dei um new, né? Usei o comando new, game area. Ele vai chamar o construtor, né? Que vai ser o construtor sem parâmetro, né? Construtor sem parâmetro, né? Construtor, na verdade, o construtor que está aqui, ó, é esse construtor aqui, tá vendo? Por enquanto não tem um parâmetro e ele vai executar justamente essas ações. Ou seja, a primeira coisa que eu faço ao criar um objeto é definir os valores desses atributos aqui dessa maneira, beleza? Poderia passar aqui também um parâmetro e poderia atualizar dinamicamente aí. Cada objeto poderia ter uma característica especial entre si, né? Um detalhamento ali, né? Uma especialização, por exemplo, uma cor diferente. Se eu quisesse colocar parâmetros aqui também, né? Enfim, então vamos lá. O construtor é uma função importante, né? Um método importante que ele é executado assim que eu crio o objeto. Vamos lá. Agora eu vou criar a comida. Vamos lá, criar a comida. A comida eu vou também definir ah, uma função. Vou chamar aqui de generate, né? Para gerar comidas. Generate, generate foods. Beleza? Por enquanto aqui, assim. Se eu quiser gerar comida, eu vou precisar de uma variável que vai guardar essas comidas. Beleza? Então, vou colocar aqui this.foods. Beleza? Quero criar mais de uma. Por enquanto, eu vou criar apenas uma. Beleza? As comidas, elas serão objetos, né? Ou objetos, um conceito de objeto aqui no JavaScript. Ou um dicionário, né? Um dicionário porque ele tem chave e valor. Então, terão as comidas terão duas características importantes, né? Um Y e um X, que vai definir qual é a posição, né, da célula XY aqui nessa área de desenho. Beleza? Então aqui eu estou dizendo que é a 2 e a 3, né? X2, 0, 1, 2, né? E a 3, 0, 1, 2, 3. Deve aparecer aqui, 0, 1, 2, 3. Deve aparecer aqui, né? Então vamos lá. Então vai aparecer uma comidinha aqui. Depois a gente vai colocar para ela aparecer aleatoriamente. Vou colocar aqui só para testar mesmo. Então eu quero desenhar uma comida, beleza? Numa posição, na verdade eu quero criar, na verdade, né? Uma comida em determinada posição. Show? Vou fazer o seguinte, vou fazer melhor aqui para ficar mais interessante. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse this food, ele vai começar vazio, e aqui eu vou gerar uma comida, né? Que eu vou usar ele depois. Aqui eu vou gerar uma só, mas depois eu vou gerar mais. Beleza? Então, these foods, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar nele uma, uma posição. Vamos fazer o seguinte. Vou criar, na verdade, Vou criar aqui um novo objeto, né? Let objeto pos food, certo? Que vai ter a posição x e y. Vai ser um objeto aqui vazio por enquanto. Vou adicionar pos food um, um x, certo? O x que eu defini lá foi pos x. O x que eu defini foi o 2, né? E um pos y. Pos food y igual a 3. Vai ficar melhor aqui. Essa ideia é só para vocês verem um processo mesmo, né? Eu ia falar, ia por outro caminho, mas vou tentar andar por esse caminho um pouquinho mais detalhado para vocês entenderem melhor todo o processo. Aqui eu vou gerar uma, mas esse generate foods vai gerar mais de uma. E eu vou usar um parâmetro para definir quantas comidas eu quero gerar.
por enquanto uma fixa, mas a gente vai já adaptar para gerar mais ali. Assim que eu gerar, eu posso agora adicionar. Posso adicionar ali naquele vetor de foods, né? Agora this.foods, que está solto ali, vou pegar ele e tirar ele dali. Ponto push. Outro ponto importante aqui desse processo é que eu vou tentar usar o máximo das funções JavaScript, né? Então, eu vou tentar usar o máximo de funções lá do array, né? Do array, dos vetores, né? Dos recursos que tem no JavaScript, o máximo possível. Então, push é para adicionar elemento no vetor. O vetor começou vazio, aqui não vou precisar dele aqui agora. Vetor vazio, foods vazio. Vou definir um elemento agora por enquanto e vou adicionar esse elemento aqui nesse vetor. Postfood, this.foods.push, adicionar elementos ao vetor. Então agora quando eu apertar na gerar, né, ou seja, quando eu executar o generate, vou executar aqui o generate, ou seja, assim que eu crio o objeto área do jogo, eu também crio também a minha, como posso dizer, eu também crio também as comidas, beleza? Generate foods, beleza? Post food, ok. E aqui, vamos ver qual foi o erro que aconteceu. Console, generate foods is not defined. Pronto, outro erro muito importante. Esses erros são interessantes, porque eles vão surgindo à medida que a gente vai cometendo alguns deslizes, né? E aí esses deslizes ajudam a gente a entender melhor o processo. Esse generate foods, eu preciso dizer que esse método, essa função é da classe, né? Não é uma função externa, não é uma função qualquer, né? De onde é que ela vem? Quando é uma função da classe, ou quando é um atributo da classe, eu tenho que obrigatoriamente colocar o this na frente. This. Beleza? Então, this ajuda a gente, não, na verdade, específica, né? This para o código, né? O código, quando usa o this, ele interpreta, né? Aqui a definição de que esse this, né? Esse generate foods é um método, né? É uma função dessa classe GameArea. Beleza? Executando aqui, ok, ele parou o erro e foi embora. Show. Então, esse erro aí veio também numa boa hora, que acaba. Vai aparecer também quando vocês estiverem fazendo aí, a gente vai acabar esquecendo de colocar esse this e vai dar um problema e vai ficar estranho aí de encontrar esse erro. Então, métodos ou funções, né? Funções que são da classe, ou atributos, ou variáveis da classe, precisam ter o this. Vamos avançando então. Então já criei uma comida, agora eu posso mostrar estas comidas. Vamos embora aqui pro Game Area. Game Area agora. Game Area. Pronto. Generate. Ups. Vamos ver se eu acertei aqui. O Generate Foods não, tem que mostrar agora. Generate Foods já foi, tem que mostrar. Vamos mostrar agora o Show Foods. Show Foods. Show Foods. Vamos mostrar. Tem que mostrar. Voltando aqui para Game Area. Então já tem Show Grid, Show Border, Show Foods. Show Foods. Acabei ali no caminho errado. Show Foods, mostrar as comidas, né? Importante, eu vou precisar definir qual é a cor da comida, né? Então, definir a cor da comida. Tá aqui, ó. This. Food color. Comida, a cor da comida vai ser essa cor aqui. Deixa eu pegar aqui a cor da comida. Vai ser um verdinho aqui, um pouquinho suave. Vai ser a cor da comida. Pronto. Ok. Observe que toda vez que eu estou digitando aqui, eu estou salvando, estou executando e estou acompanhando a evolução do código. E assim que aparece um erro, corrige de imediato. Então, quanto mais salvar, quanto mais vezes a gente salvar e quanto mais checar, né, se existe erro, melhor. É bom não digitar muito código e testar depois. Vai digitando, testando, confirmando se está ok, confirmando se está ok. E vai evoluindo sob controle, né? Não pode perder o controle aqui do que está sendo digitado. Então, tudo que está sendo digitado tem que garantir que está correto. Então, vamos mostrar a comida. Então,
Para mostrar a comida, eu vou definir também a cor da comida, né? Qual vai ser a cor? Já defini a cor, né? Então, vou preencher aqui, né? Esse fio é preencher. Vai preencher o retângulo, ele, né? Fio preenche o retângulo. E eu vou definir um retângulo lá para a comida. Diz, ponto, food color. Food color. Pronto, defini a cor da comida. Vou definir aqui o retângulo, que vai representar a comida. Esse retângulo, ele é interessante porque ele tem uma posição inicial, que vai ser justamente this, ponto, cell size, ou seja, a, cada começo de retângulo é definido pelo cell size. Aqui é o 0, aqui é o 1, o 2 e por aí vai. Então, vou multiplicar o cell size, cadê cell size, para a posição pela posição da comida, né? Posição em x. This, ponto, foods, que é o vetor que tem lá os elementos, né? O foods. E esses elementos, ele tem um índice, né? Vou botar aqui o 0, que é o primeiro índice que a gente tem lá. Observe que eu gerei a comida, executei lá, ele já deve ter uma comida aqui. E também eu vou usar aqui o primeiro elemento aí desse vetor, que foi o primeiro elemento que eu defini aqui, tá vendo? Primeiro elemento, push food. Agora, o x, ok. Agora o y, desse mesmo jeito, né? Só que eu vou aqui, na verdade, o x, ponto x aqui, né? Ponto x, que é o primeiro elemento, tem um atributo x. O y é a mesma coisa, só que agora ponto y. E eu tenho uma largura e uma altura dessa comida, né? Que é justamente o tamanho da célula, cell size, né? Então aqui, cell size é justamente a altura e a largura desse triângulo, desse retângulo. Beleza? Salvar aqui, organizado, beleza. Agora eu vou tentar mostrar esses food aqui, né? Show food, agora sim mostrar ele. Game area, game ponto área, show foods. Vamos botar aqui na ordem, deixar, mostra o grid, por cima do grid eu mostro a comida e a borda, para dar uma ideia que a borda está por cima. Pronto, legal. Teve um probleminha ali, né? Observe que ficou fora. Eu esqueci de colocar o deslocamento em Y, né? Aqui eu estou considerando que é a primeira, segunda, 0, posição 0, posição 1, posição 2, 0, 1, 2 e 3, né? Começando aqui do 0. Só que eu tenho esse deslocamento em Y por causa do cabeçalho, né? Então tem que colocar também esse deslocamento, né? Que é esse deslocamento? É justamente lá aquele Y, game area, aquele Y start, né? Tem que colocar esse deslocamento aí em Y. Então, Y aqui, mais um deslocamentozinho em Y. E agora, salvou, beleza. 0, 1, 2, 3 em Y. Em X, 0, 1, 2. Posição 2 em Y. Show? Então, aqui, até esse momento, a gente conseguiu desenhar uma comida em uma posição fixa. A partir de agora, eu quero colocar elementos aleatórios, né, no cenário. Colocar elementos aleatórios nesse cenário e vários elementos. Definir a quantidade. Eu quero 5, eu quero 2, quero 3. Quantos eu quiser, eu quero que apareça de forma aleatória. Beleza? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer esse negócio de modo aleatório. O que é que eu vou fazer? Usar a função random. Random. Eu vou usar o random lá do P5 mesmo. Beleza? Então, agora aqui ó, no Generate Foods, eu posso criar um for. Tá vendo que tá fixo aqui, ó, o 2 e o 3 tá fixo. Agora eu vou usar o random, a função random, né, para criar números aleatórios. Ok. Como é que eu vou fazer isso? Fazer for, né? Nesse for, eu vou definir aqui uma variável local i, certo? Começando com 0. Esse i vai ser menor do que uma quantidade. Aí eu vou definir também aqui um parâmetro. Olha a ideia de parâmetro aqui surgindo. Então, cada vez que eu chamar essa função generate foods, eu vou ter aqui uma quantidade, né? Amount, beleza. Então, amount, uma quantidade. Essa quantidade
vai definir aí a quantidade de repetições, né? Quantidade de foods, quantidade de comidas, quantidade de repetições e mais mais. Agora eu consigo fechar aqui, push, salvar. Por enquanto ainda tem algum errinho aqui. Certo. Aí o foods eu precisei de um parâmetro. Vou botar aqui 3 por enquanto. Show. Imprimiu 3 vezes no mesmo local. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esses valores que estão fixos ficarem valores randômicos, né? Então vou usar o random do P5, né? Essa função do P5, essa random. Eu preciso definir um intervalo de sorteio entre 0 e o valor máximo. O valor máximo é a quantidade de células que tem, né? This.xsize. Olha o xsize aqui também, né? Aparecendo de novo, né? Então, entre 0 e x. A mesma coisa aqui para o y, né? Entre 0 e y. Beleza? Detalhe. No P5, essa função random retorna valores inteiros entre 0, entre o mínimo e o máximo, nesse intervalo aí. Só que eu quero valores... retorna valores reais, né? Valores reais, entre 0 e esse intervalo. Só que eu quero transformar isso aqui em um número inteiro. Então, eu vou usar o parseInt do JavaScript. Do JavaScript, eu vou usar espaço. parseInt. parseInt. Pronto. Sucesso. X em Y. Então, i de 0, i menor que amount, i mais, pós-food, beleza. Sim, detalhe. Ele só está mostrando um, né? Ele só está mostrando um aqui, né? Por que ele está só mostrando um, né? Eu já adicionei vários elementos nesse vetor. Vamos olhar a função que mostra. Se vocês observarem, o show ele só está mostrando o primeiro elemento, né? Então, neste caso, eu só estou mostrando o primeiro. Eu não quero mostrar só o primeiro, né, de índice 0. Eu quero mostrar todos os elementos, beleza? Quero mostrar todos os elementos. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer também um for, beleza? Aqui eu vou fazer um for diferente só para vocês poderem, quem não teve contato ainda, ter contato com outras formas de construir um for, beleza? Aqui tem um for que ele vai varrer a quantidade de elementos, ele vai varrer, digamos assim, né? Vai passar, ele vai pegar um índice e passar pela quantidade de elementos que tem naquele vetor, né? Então eu quero, por exemplo, fazer um for que vai de elemento por elemento, né? Chamado de cada elemento i do food, in, né? Cada índice i, cada índice que tem no vetor de food, né? Então tem o índice 0, 1, 2 até a quantidade de foods menos 1, né? Poderia fazer de outras formas esse for também, mas vamos treinando aqui outras formas de trabalhar com for, né? Uma forma interessante aqui de trabalhar com for. Pronto, então nesse caso aqui, ó, o f é o índice que vai estar associado ao vetor de foods, né? Então, quantos elementos tem aqui? Tem 3 elementos. Índice 0, índice 1, índice 2. Então, esses serão os índices que serão utilizados aqui nessa variável f, vai estar associada a esses índices, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de ser 0, vai ser o índice f. E aqui, fazer uma brincadeira aqui. Se eu salvar, vai ficar todos na mesma linha x, né? Porque eu deixei 0. Mesmo o primeiro, o y está de todos, né? Se eu salvar aqui de novo agora eu tenho 3 elementos aleatórios. Olha que legal. Uma coisa bem interessante de fazer as coisas, ponto interessante de criar um código bem estruturado, bem organizado, é que o reaproveitamento dele é máximo, né? Se eu colocar aqui, ó, 5, então só bastou mudar os 5 aqui que eu já tenho 5 elementos aleatórios, né? Se eu botar 10, mudei aqui, eu já tenho aqui, só mudando um parâmetro, eu consigo definir ali a quantidade de elementos que vai ter no cenário. Então, assim, isso é uma vantagem bem interessante de trabalhar com orientação a objeto, trabalhar de forma estruturada,
de trabalhar assim de forma bem organizada, digamos assim, né? Beleza? Então, agora a gente tá aí, tem aí vários elementos sendo criados de forma aleatória. Beleza? Então, é isso. Vamos para o próximo vídeo, né? Antes de fechar esse vídeo aqui, eu queria fazer alguns comentários, né? Esse vídeo ele trabalhou bastante com o conceito de vetores, né? Então, isso é importante, né? Para os meus alunos de programação, apareceu aqui dois conceitos novos, que foi essa forma de criar um for, né? Um for interativo, né? Usando o operador in, né? Que ele vai pegar o índice. E outra coisa que também que surgiu aqui, que a gente não trabalha normalmente, que é esse esse operador aqui de colchetes, né? Nesse contexto aqui, né? De chaves, né? Essa, essa, esse conceito de objeto aqui do JavaScript, ou ele parece também com o conceito de dicionário lá do Python e de outras linguagens, né? Ele trabalha com essa ideia de chave, né? É o X aqui, e eu posso atribuir um valor, né? Aquele que legal também, né? Quando eu posicionei aqui em cima da variável, o, o JavaScript, né? Na verdade, o Visual Studio Code, ele já sugere ali o que é essa variável, né? Ela define ali o tipo, né? Então ele está dizendo, não, LED, que é um post-food, né? Ou seja, um objeto. E esse objeto ele é composto de duas chaves, né? Duas chaves e, consequentemente, dois valores, né? Uma chave, ou seja, um atributo y e um atributo x, né? Um x e um y, né? Então também isso é interessante, é um conceito novo para os alunos de programação da minha turma, mas que é um conceito bem interessante aqui e ajuda bastante no desenvolvimento aqui do código. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos em frente.